Sem dúvida, vocês fazem bem quando obedecem à lei do reino, conforme dizem as Escrituras. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se mostram favorecimento a algumas pessoas, cometem pecado e são culpados de transgredir a lei. Ah, vem Tiago falar da lei, não é? E vem falar não é de qualquer lei não, da lei de Deus, dos 10 mandamentos. A lei que é resumida em ame o seu próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, mas é a lei de Deus. Ele diz, pois quem obedece a todas as leis, exceto uma, torna-se culpado de desobedecer a todas as outras, pois aquele que disse não cometa o adultério, também disse não mate. Logo mesmo, quem não comete adultério, se matar, está transgredindo a lei. E Tiago continua dizendo, e agora vamos para a fé sem obras que é morta. Eu li aqui o contexto todo para você entender que Tiago está dizendo que vocês devem praticar justiça. Vocês devem cumprir a justiça segundo a lei de Deus. Porque o propósito de Deus com a sua lei, com a sua palavra, com as suas ordens, é que nós sejamos instruídos para fazermos o bem, para não matar, não roubar e tudo o que nós já vimos segundo os mandamentos de Deus expressos na palavra de Deus. Aí alguém vai dizer assim, não, mas o propósito de Deus para a minha vida é servir? Como assim? Deixa eu entender. Eu sou uma pessoa de fé, eu tenho fé, eu oro, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus. Não há como glorificar a Deus sem fazer o bem. Não há como glorificar a Deus sem praticar boas obras. Não fará boas obras para ser salvo, mas porque é salvo, praticará boas obras. Quer ver? Vamos então continuar. Tiago 2, a partir do verso 14 agora. De que adianta, meus irmãos, dizerem que têm fé se não a demonstram por meio das suas ações? Se um irmão ou irmã necessita de alimento ou de roupa e vocês disserem até logo, bye bye, bye bye é por minha conta, né? Mas ele diz até logo e tenha um bom dia, aqueça-se e coma bem, mas não lhe dere alimento nem roupa, em que isso ajuda? Isso vai ajudar em quê? E ele continua dizendo: como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Fé que não se manifesta na prática do servir por amor, não é fé. Pessoas que dizem que têm fé e são desobedientes à vontade do Senhor, ao propósito do Senhor, e elas vivem somente pensando nelas. O problema e a solução, tudo elas, tudo gira em torno do umbigo delas. Como veem, a fé por si mesma, a menos que produza boas obras, está morta. Mas alguém pode argumentar, uns têm fé, outros têm obras. Gente, eu tenho fé. E os outros têm obras. E ele diz assim, eu acho muito, mas muito espetacular a forma como Tiago escreve. Ele diz, então, mostre-me a sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. Eu mostrarei a minha fé, eu possuo fé em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eu creio na intervenção direta do Espírito Santo, eu creio que eu fui comprada e redimida pelo sangue de Jesus Cristo. E eu pratico boas obras. E se alguém não enxergar a minha fé, mas enxergar as minhas obras poderão dizer a respeito da minha fé, ainda que eu não tenha pregado sermão nenhum. Mostre-me a sua fé sem obras, que eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei a minha fé. E é por isso que tem muita gente aí no mundo
que praticam boas obras e não frequentam igreja, não são religiosas, mas elas têm muito mais ações em benefício das pessoas do que muitos cristãos que lotam as igrejas, que têm Bíblia embaixo do braço, mas que não fazem nada pelos outros. As ofertas que elas entregam na igreja é para ganhar pontinhos para elas. O dízimo que ela devolve é para ser abençoada, porque disseram que se ela devolver o dízimo, ela vai ficar rica. O objetivo dela não é abençoar a casa de Deus, não é promover a pregação do evangelho. O objetivo dela é receber algo em troca. É se eu der, Deus vai me abençoar. Se eu der tudo que tem, Deus vai me dar de volta em dobro. Eu vou ficar rico, eu vou ficar rica. Ganancioso, gananciosa, usando a religião para atender às suas expectativas gananciosas. E não glorificar a Deus. Não dá um ponto sem nó. Tudo tem que voltar para si. Caridade? Caridade não existe. Você diz crer que há um único Deus, continua Tiago. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez! Vocês não entendem que a fé sem obras é inútil? Não lembram que o nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Como veem, sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa. Fé e obras caminham juntas. E aconteceu exatamente como as Escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Gente, não sou eu que estou dizendo. Você não pode dizer que eu estou aqui pregando heresia ao falar de obras e de fé. Tiago está dizendo, vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Somos salvos pela fé, mas as nossas obras declaram se esta fé está viva ou morta. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa das suas ações quando escondeu os mensageiros e o fez sair em segurança para um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Glorificamos a Deus, não somente crendo em Deus, mas vivendo a nossa fé, praticando obras que Jesus Cristo praticou. Vivendo como Jesus Cristo viveu. Servindo como Jesus Cristo serviu. Não podemos nos esquecer disso. Tem gente cobrando caro para fazer você descobrir o seu propósito na vida. Tem gente bancando pesado para declarar para a sua vida qual é o propósito de Deus na sua vida, qual é o propósito da sua vida. O propósito da sua vida está declarado na palavra de Deus e não tem outro lugar onde eu vá buscar o propósito da minha vida, saber qual é o propósito da minha vida, senão na palavra do Criador. O meu Criador é que sabe qual é o propósito da minha vida e está mais do que claro que o propósito da minha vida é glorificar a Deus e eu glorifico a Deus praticando boas obras. Estamos certos assim? Bom, eu entreguei a palavra de Deus, eu disse os textos bíblicos para você anotar, para você ler, para você buscar e agora você vai orar, você vai meditar, você vai pedir o Espírito Santo que comunique ao seu coração pelo Espírito Santo, essa verdade para que fique gravado em sua alma e a partir de hoje você nunca mais venha dizer, eu não sei qual é o meu propósito. Nunca mais. Essa palavra está repreendida em nome de Jesus Cristo, porque o propósito do Senhor para a sua vida está declarado definitivamente. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus.
seu casamento, a educação dos seus filhos, sua casa, seus bens, o que você tem, o que você faz, a sua faculdade, tudo, tudo. Não é, meu bem? Exatamente. Vamos ler aqui carta de 2 Pedro. Carta que aqui é assim, ó. Ela opera o microfone, a câmera e dá aula também. 2 Pedro, 1 Pedro, Pedro que tem 2 cartas, né? Então vamos na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para você entender o propósito na sua vida, é importante você ter muito claro quem é você. Por exemplo, Jesus foi batizado e quando ele estava sendo batizado, o céu se abriu e o Pai falou, dizendo: Este é o meu filho, que eu amo e me dá muita alegria. Quando Jesus saiu ali do batismo e foi até o deserto e sofreu ali todos aqueles dias de tentação, a primeira tentação, a primeira prova que Satanás impõe sobre ele é quem ele era. Se tu és o Filho de Deus, olha só, se tu és. Jesus sabia quem ele era. E ele tinha muito claro o seu propósito, a sua missão. Quem é você? Você é propriedade exclusiva de Deus. É isso. Quem você é, propriedade exclusiva de Deus. Agora o seu propósito fica muito bem claro, fica muito mais fácil de entender, não é? Nós entendemos quem nós somos e aí o mais nós vamos tendo a compreensão. E Deus quer que você saia das trevas e venha para a maravilhosa luz.